amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Hoje o nosso tema é sobre o ponto de vista de Estevão. Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e a vida dele é bem retratada no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel. Vamos analisar alguns pontos interessantes da passagem dele pela Terra e como ele encarava as situações difíceis que ele teve que passar. E ele teve que passar muita situação difícil. E com certeza o exemplo de Estevão, o ponto de vista dele, vai nos auxiliar também a vivenciar e a superar as nossas dificuldades. Mas antes de prosseguir, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem amiga do Mestre Jesus, conversando com ele nesse momento. Amigo Jesus, nós agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, por toda a orientação da espiritualidade. E mais uma vez pedimos que os nossos centros de entendimento sejam ativados, para que nós possamos internalizar a mensagem de hoje e principalmente para que nós tenhamos recursos e força moral para levar essa lição para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa convivência diária. Que assim seja. Vamos então falar sobre o livro Paulo e Estevão, esse livro de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A maioria de nós já conhece a vida do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que teve um encontro inesquecível com o Cristo às portas de Damasco, e que a partir desse encontro mudou a trajetória da sua vida. Mas hoje nós não vamos falar de Paulo. Hoje nós vamos falar de Estevão, o segundo personagem que está lá no título da obra. Até porque Estevão vivenciou muitas crises complicadíssimas na vida dele, então fica também como um modelo de conduta para nós mesmos. Nos momentos difíceis, vale sempre a pena lembrar das dificuldades que Estevão passou e que, superando essas dificuldades que ele precisou superar, ele foi, no final, recebido, ele foi acolhido no mundo espiritual pelo próprio Cristo. Muitas vezes a gente quer ser acolhida por Jesus, mas não quer passar as dificuldades, os desafios, né? Não quer aprender as lições que Estevão precisou aprender. E estudando o livro Paulo e Estevão, nós percebemos que Estevão é um espírito de grande evolução moral, que antes mesmo de ser apresentado aos ensinos deixados por Jesus, ele já refletia, ele já pensava, ele já praticava o amor, o perdão, a caridade. E vamos fazer um resuminho lá da história dele só para nos situar e entender o contexto do papel de Estevão nesse livro, Paulo e Estevão, e na vida e na missão do apóstolo Paulo. O nome original de Estevão era Gesiel. Ele e a irmã dele, Abigail, moravam com o pai em Corinto, em uma casinha bem simples, porque naquela altura o Império Romano já tinha confiscado a maior parte das posses da família, o que inclusive acabou precipitando o desencarne da mãe deles, e até por conta de toda essa situação, o pai de Estevão e Abigail, ele era meio revoltado. Ele se sentia bastante injustiçado pelos romanos e ele não conseguia ocultar esse sentimento, essa revolta. Mas então veja como Estevão conversava com ele, qual era a atitude de Estevão. Ele estava em dificuldades financeiras, mas toda vez que o pai reclamava, Estevão respondia da seguinte forma: meu pai, tenha coragem, nosso Deus é de justiça e sabedoria, vamos confiar na proteção de Deus. E aí a gente faz uma pausa aqui e pensa e reflete. Como é que nós agimos? Como é que nós agiríamos no lugar desses personagens? A gente ia estar mais para Estevão ou ia estar mais para o pai dele, nas nossas atitudes? Então, como que a gente age, como que a gente reage quando nós nos defrontamos com injustiças? E existe muita injustiça nos dias de hoje, nós sabemos disso. No mundo em que a gente vive, um mundo de provas e expiações, sempre vai ter alguma injustiça. Então, se a gente precisasse optar entre dar um testemunho de amor e abnegação, ou então brigar por algo que nos é de direito,
qual a escolha que nós faríamos? Por aí a gente já compreende se a gente está próximo de chegar à evolução de Estevão. E quem é que não gostaria de estar como ele, né? Então, vamos começar a trabalhar esse ponto. É chegada a hora de, ao menos, a gente dizer, Deus permite que assim aconteça. E Deus permite mesmo. Por quê? Porque é necessário para a nossa evolução. Se nós olharmos para trás com honestidade mesmo, analisando os fatos da nossa vida, nós vamos perceber que cada perda que já ocorreu em nossa vida foi uma oportunidade de trabalhar o nosso orgulho. E a questão é aprender a reconhecer isso na hora que o fato ocorre, para poder agir de acordo com o exemplo de Estevão. Estevão, que nessa época não se chamava Estevão, gente, ele se chamava Gesiel. Então, a fé de Gesiel, esse exemplo de fé, é que dava suporte para tanta confiança em Deus. Ele confiava porque ele acreditava. E lá no livro, quando os romanos tiram tudo da família deles, ele vai dizer para o pai, fica tranquilo, meu pai. Essas derrotas chegam e passam. Pelo menos a nossa família está aqui junta. Amanhã a gente trabalha mais e recupera tudo isso. Vamos confiar porque Deus não falha. Mas acontece que a fé do pai de Gesiel não era tão grande assim. Acontece que ele não era tão resignado e acontece que ele resolve botar fogo nas terras do vizinho, que era um romano muito influente, que tinha retirado o patrimônio deles. Moral da história: apesar de Gesiel fazer de tudo para ajudar a apagar aquele incêndio, a família toda é presa. O pai, Gesiel e Abigail vão parar na prisão. Lá, o pai é morto na frente dos filhos, ele é torturado até a morte. Gesiel é enviado para as galés como escravo e Abigail, diante de tanto sofrimento e tanta fragilidade daquela menina, os soldados ficam penalizados e liberam ela. Ela é liberada e acaba indo morar com uma família amiga, mas dessa forma eles se separam. Eles se separam sem que um saiba o paradeiro do outro. E Abigail, gente, desde então, ela sempre ia tentar localizar o irmão. Mas Gesiel, então, vai trabalhar nas galés, trabalho forçado, vai ser escravo, aqueles barcos em que ele tinha que remar, mas ainda assim, ele persistiu no bom ânimo, porque ele falava, todo serviço é de Deus. Onde quer que a gente esteja, seja qual for o trabalho que a gente tenha que realizar, ainda assim, nesse papel, nós podemos servir a Deus, fazendo essa tarefa da melhor forma possível, mantendo a alegria, mantendo o bom ânimo. Esse pensamento e essa forma de viver, então, davam ao espírito de Gesiel o alívio necessário para poder suportar aquela situação. E ele, então, mais uma vez, ele dá o exemplo da sua enorme fé e, por conta da atitude dele, gente, ele conquistava as pessoas em volta dele. E todo mundo gostava dele. Por quê? Porque é pessoa otimista. Muitas vezes a gente é pessimista e as pessoas se afastam de nós. Mas aqui, no caso de Gesiel, todo mundo, os outros escravos, os trabalhadores livres do barco, todo mundo gostava dele. Porque ele transmitia paz, porque ele transmitia serenidade. E aí a gente vai pensar como é que nós podemos fazer para nos igualar a Gesiel. Muitos são os que dizem que não sabem como fazer para se aproximar de Jesus, para se melhorar. Mas está aí o exemplo. Até sendo escravo, ele conseguia manter a calma, porque a fé dele era inabalável. E é claro que ele sofria, é claro que ele tinha dificuldade. Ninguém é escravo sem sofrer. Tem sofrimento, tem privações. E muitas vezes ele chegava a refletir, gente, por que que eu estou passando por tudo isso? Que mal será que eu fiz? E veja,
essa sensação de que não, eu estou aqui porque eu estou sendo punido por algum mal que eu fiz, não é estranha a gente, né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, eu estou passando por essa dificuldade para pagar alguma coisa que eu fiz no passado. Mas, na realidade, as nossas dificuldades são lições, são situações onde a gente pode desenvolver alguma virtude de alguma forma. E às vezes a gente julga também as outras pessoas, vê uma pessoa, às vezes com uma deficiência ou com uma dificuldade financeira, fala assim, ah, você está pagando algum mal do passado. Mas veja o caso de Gesiel. Ele não estava pagando nada, minha gente. Aquela trajetória que ele estava vivendo tinha uma razão de ser, mas não era pagar débitos do passado. Bem, mas continuando a nossa história, Gesiel ali, ele ainda não era Estevão, o nome dele era Gesiel. Ele trabalhava ali, continuou trabalhando, o tempo foi passando, até que um dia um romano foi viajar naquela galé e ele fica muito doente, ninguém queria cuidar dele, mas Gesiel resolve cuidar. E Gesiel, gente, ele tinha mediunidade de cura. Cuidando aquele romano, ele salva a vida dele. O romano acaba que ele estava condenado praticamente. Os amigos se afastaram, isolaram ele num quartinho lá na embarcação, mas aí Gesiel consegue curá-lo e por gratidão ele vai liberar então Gesiel, vai retirar Gesiel da escravidão, só que ele não podia ficar na galé, então ele é deixado no porto de Jerusalém. Mas ao cuidar do romano, ele contrai a doença. Então ele é deixado praticamente para morrer. Só que ele é deixado em Jerusalém. E aí ele vai buscar ajuda onde? Na Casa do Caminho. Na Casa do Caminho criada pelo apóstolo Pedro. E ali, então, ele vai se curar e ele vai conhecer as notícias do Cristo. Ele vai conhecer a Boa Nova e ele vai se converter ao Espiritismo. Vejam então que foi o caminho do sofrimento que levou Gesiel ao encontro de Jesus, e isso é muito simbólico, porque muitas vezes a gente tem que passar por sofrimento, dificuldade para buscar esse auxílio espiritual. Então, reflete um pouco o que acontece na nossa vida. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente até esquece de Deus. Mas as dificuldades, elas servem também para isso. Não só para isso, mas também para isso. Bom, nessa altura da história, então, ele muda o nome para Estevão, e como Estevão, ele vai conhecer melhor, mais a fundo, os ensinamentos de Jesus, e ele, olha o detalhe, coloca em prática imediatamente. Se ele conheceu, se ele achou que é justo, que é bom, ele coloca em prática imediatamente. E pela sua enorme bondade e inteligência, então ele já era bom, né, gente? Ele se torna um dos maiores colaboradores de Simão Pedro, atendendo doentes, inclusive realizando curas e se tornando orador também. Ele é pregador das palavras de Jesus para aquele povo que vivia ali em volta, um povo simples e um povo necessitado. Então, eles tinham um salãozinho lá na Casa do Caminho, onde eles se reuniam de vez em quando, e até os judeus do Sinédrio iam lá participar, muitas vezes. E, em certa ocasião, quem vai ouvir a palestra de Estevão é o próprio Saulo de Tarso. Saulo, discípulo de Gamaliel, doutor da lei, uma das principais figuras do Sinédrio, tinha uma carreira promissora, muito jovem, mas também muito orgulhoso, por conhecer a posição social dele e todo o potencial dele dentro do Sinédrio, ele era muito orgulhoso, né? Rico, inteligente, ele se achava o melhor do mundo. E ao ouvir as palavras de Estevão sobre Jesus, Saulo se revolta, ele se levanta e diz para Estevão: como você ousa proclamar a falsa supremacia desse nazareno obscuro sobre Moisés? Porque ele fica imaginando, ele está colocando Jesus acima de tudo que eu acredito. E ele fica indignado. Quem é esse Cristo? Ele não foi um simples carpinteiro. E aí a resposta de Estevão, ele fala, olha, o Messias foi carpinteiro, mas mais do que o abrigo material, ele trouxe o abrigo espiritual.
o abrigo da paz, da esperança, de modo que a gente nunca mais vai andar desabrigado, nunca mais vai estar sob a tempestade sem ter um abrigo espiritual. E aí ele fala assim, olha, tem muita ilusão nesse mundo. A ilusão é daquelas pessoas que vivem apegadas à matéria, sem a claridade do sentimento. E veja quanta verdade, então, ele trouxe para Saulo. Mas Saulo, naquele momento, ele não estava preparado para ouvir aquilo. Por quê? Porque Saulo não sofria. E a gente, muitas vezes, só procura Jesus na hora que a dor se aproxima, na hora que a vida toma rumos que fogem do nosso controle. Mas naquele momento, para Saulo, estava tudo perfeito. A vida dele era perfeita. Então, ele não conseguia compreender. Ele não conseguia superar o orgulho dele para olhar e compreender Jesus. Ao contrário do mestre dele, de Gamaliel. Gamaliel, gente, que era já um senhorzinho, né, que inclusive vai se aposentar ao longo da história aí do livro, ele já compreendia as palavras do Cristo, inclusive ele era amigo de Pedro, visitava a casa do caminho. Bom, Saulo então se sente humilhado, ferido no seu orgulho, sente que aquela pregação sobre o Cristo tinha o poder de arrastar as multidões e, na percepção dele, colocava em risco os ensinamentos do judaísmo. Resultado: pouco tempo depois, Estevão foi preso pelo Sinédrio, ouvido e condenado à morte por lapidação, por apedrejamento. E em seus instantes finais, já tinha sido apedrejado, já estava morrendo. Abigail vai junto com Saulo visitar essa pessoa, visitar Estevão. E aí ela descobre que ele era seu irmão. E Estevão descobre que a sua irmã era a noiva de Saulo, justamente o homem que tinha condenado ele à morte. Mas mesmo assim, ele perdoa Saulo. E ele pede a Abigail que perdoe também. Depois da sua morte, gente, Estevão vai se tornar mentor de Paulo na trajetória de pregar o cristianismo, como a gente sabe. Isso porque via Saulo não como inimigo, mas sim como irmão de jornada. Um irmão de jornada que estava, assim, uns poucos passos atrás, mas que teria muito a oferecer pela causa do Cristo. Minha gente, vamos analisar aqui. Saulo tinha sido culpado pelo apedrejamento dele, ele estava morrendo. Mas veja o pensamento de Estevão naquele momento. Ele falou: Saulo deve ser bom, porque ele defendeu Moisés até o fim. Então, imagine quando ele conhecer Jesus, que é maior do que Moisés. Com certeza, ele vai servir Jesus com uma devoção também ainda maior. E veja o quanto a gente precisa ainda conquistar para chegar nessa qualidade de um Estevão. Ele tinha certeza da imortalidade. E muitas vezes a gente não consegue ter essa certeza. A gente se apega à vida. Então, possivelmente, a gente não conseguiria perdoar imediatamente um agressor que causasse o nosso desencarne. Mas é bom nós irmos aprendendo a fazer isso, para que nós possamos crescer espiritualmente e para que a gente possa também se libertar desses sentimentos que nos prendem à matéria de uma forma que não é salutar para o nosso espírito. É lógico que é importante valorizar as coisas do mundo, até porque elas são instrumentos para que a gente evolua, mas é importante lembrar de que se a gente se utiliza das coisas do mundo, elas, no entanto, não devem nos dominar o nosso sentimento. Elas não são prioridade na nossa vida, elas são os meios da gente conseguir a finalidade, que é o crescimento espiritual. É importante que a gente se pergunte o que a vida de Jesus a esse mundo representa na minha humanidade. Como é que eu estou utilizando os ensinamentos do Cristo? Ante a vida de Jesus, qual é a justificativa que eu poderia apresentar para não amar alguma pessoa, seja quem for? Jesus passou por dores imensas, Estevão também passou por sofrimentos muito grandes, mas eles vivenciaram, eles exemplificaram, gente, o que a gente chama, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, eles exemplificaram o bem sofrer. Aquela situação em que a gente passa pela dificuldade, mas sem perder a fé, sem esquecer que nós somos o que nós estamos fazendo no mundo.
as nossas conquistas são as nossas conquistas espirituais. Então, a gente finaliza essa reflexão com a proposta de que, a partir de hoje, o nosso agir, o nosso falar, o nosso viver possa ser pautado em atos de amor, seguindo de verdade o exemplo de Jesus e também o exemplo de Estevão. Essa história de Paulo e Estevão é belíssima, gente. Então, eu sugiro, leiam o livro, quem não leu, e quem desejar, acompanhe o estudo da obra Paulo e Estevão aqui no canal do Prozebem. Os vídeos já estão todos postados aqui no canal. Na hora do desencarne de Estevão, ele pede a Abigail que cante a canção da infância que a mãe deles tinha ensinado. Então, nós vamos encerrar o nosso momento de reflexão com esse poema, desejando a todos muita paz. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos do nosso erro, nesse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fronte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, nossa porta da esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada, redimida, na paz ditosa e imortal. Até o nosso próximo momento de reflexão.